Um dos fatores econômicos que mais vem chamando a atenção das pessoas aqui no Brasil é a fortíssima valorização do dólar. E neste vídeo eu irei falar por que você deveria ver isso como uma oportunidade de dolarizar o seu patrimônio e também de como você pode sair ganhando com a desvalorização da moeda brasileira. Tudo isso e muito mais logo após a abertura. Saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sob uma perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. E então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Desde o começo de 2020 até o momento em que este vídeo está sendo gravado, o dólar já subiu incríveis 35% em relação ao real. E isso é algo que vocês podem ver na imagem que segue aí na tela. Ver uma valorização tão grande da divisa estadunidense num período relativamente curto de tempo é algo preocupante. Isso vem porque mesmo você que recebe o seu salário, o seu rendimento em reais e que mora aqui no Brasil, saiba que muito do seu custo de vida está atrelado ao dólar. Isso ocorre pois existem muitos materiais que são importados, tais como remédios, maquinária industrial, trigo e etc. Ou seja, quando o dólar sobe, esses tipos de mercadorias que são vendidos nessa moeda se valorizam, fazendo com que o preço deles em reais também suba, o que aumenta o seu custo de vida. E esse também é uma das causas da inflação que nós vemos por aqui. E isso traz consigo uma realidade muito triste, que é muitas pessoas aqui no Brasil se veem presas no pior dos mundos, que é elas recebem o seu dinheiro numa moeda que continuamente perde poder de compra devido à inflação e na hora de gastar esse dinheiro fazem isso largamente falando numa moeda muito mais forte que é o dólar. Então, elas perdem no lado do ganho devido à inflação e perdem no lado do gasto devido à desvalorização cambial. E este é realmente o pior dos mundos. Mas e por que o real está desvalorizando tanto? Qual é a força motriz desse processo? É isso que eu irei explicar agora, a fim de mostrar como inverter essa situação, ou seja, passar a ganhar em moeda forte e gastar em moeda fraca, porque ao fazer isso, em vez de você ter o pior dos mundos, você passa direto para o melhor dos mundos. E o que acontece é que moedas, elas nada mais são do que um tipo especial de produto que circula no mercado. E sendo um produto, elas são afetadas também pela famosa lei da oferta e da demanda. E o que acontece é, quando a oferta de um produto aumenta, enquanto a demanda por esse produto mantém-se igual, tem-se que o preço desse produto irá cair. E o que acontece? Quando a oferta de dinheiro aumenta e a demanda por esse dinheiro mantém-se igual, tem-se que o preço desse dinheiro, quando medidos em produtos ou serviços, ele cai, ou seja, o dinheiro passa a valer menos. E esse é o fenômeno conhecido como inflação. A inflação, ela na verdade não é o aumento de preços, mas ela é, na verdade, a perda do poder de compra do dinheiro. E isso é, em grande parte, um imposto criado pelo Estado. Quem quiser entender isso em maiores detalhes, assista esse vídeo que eu irei deixar aqui no izinho, que é onde eu explico sobre o famoso imposto inflacionário. Essa desvalorização enorme que está ocorrendo no real é causada por uma série de fatores um pouco complexos de explicar, mas um dos principais deles é que houve uma enorme expansão de base monetária, ou seja, impressão de dinheiro, no Brasil ao longo desde 2020. E o que acontece é que a taxa de câmbio entre duas moedas é uma função direta do diferencial de inflação entre essas duas. Porque o que acontece é, todas as moedas estatais, via de regra, se desvalorizam, pois todas elas sofrem com inflação. No entanto, algumas delas se inflacionam a taxas menores do que outras. E o que acontece é, como todas as moedas estão perdendo o poder de compra, as moedas que se inflacionam menos retêm mais esse poder de compra e tendem a se valorizar frente àquelas moedas que se inflacionam mais. E é exatamente esse o processo que vem guiando
essa desvalorização do real. Pois enquanto o dólar sofre com inflações anuais na casa dos 3 a 4%, no real essa mesma inflação está quase sempre acima de 5% e muitas vezes, como esse ano, acima de 10%. E por causa disso, enquanto a inflação do dólar for menor que a do real, ele irá seguir se valorizando. E o resultado dessa dinâmica de diferencial de inflação entre moedas pode ser visto na imagem que segue aí na tela. Essa imagem que vocês podem ver refere-se à taxa de câmbio do dólar cotado em reais. E vocês podem ver que, apesar dela flutuar bastante ao longo do tempo, ao longo desses 27 anos de existência do real, essa taxa teve em geral uma direção, para cima. É claro, existem vários fatores que afetam a taxa de câmbio entre duas moedas, e elas incluem os juros praticados nesses países, a confiabilidade internacional, desempenho da economia e etc. Mas, se esses últimos 27 anos ensinaram alguma coisa, é que investir em dólar é sempre benéfico. No entanto, a verdade é que tanto o real quanto o dólar estão perdendo poder de compra de forma contínua, pois ambas são inflacionadas. A grande diferença é a velocidade no qual essa inflação ocorre. E para mostrar isso, temos alguns gráficos. O primeiro que vocês podem ver é o gráfico do poder de compra do real. O que ocorre é que desde julho de 1994 até agosto de 2021, o real veio perdendo poder de compra de forma contínua, de forma que em agosto de 2021, R$100 tinham o mesmo poder de compra que R$14,59 de 1994, ou seja, é uma perda de poder de compra de mais de 85% em cerca de 27 anos. No caso do dólar, nós temos um gráfico semelhante, porém vocês verão a diferença agora, através da imagem que vocês podem ver aí na tela. Esse gráfico ele vai desde dezembro de 1912, que é logo antes da criação do Federal Reserve, que é o Banco Central estadunidense, até maio de 2021. E o que vocês podem ver é que $100 hoje tem o mesmo poder de compra que $3,65 em dezembro de 1912. Ou seja, em cerca de 109 anos, o dólar perdeu 96,35% do seu poder de compra. E é aí que nós podemos perceber a grande diferença entre essas duas moedas, pois o dólar demorou 109 anos para perder 96% do seu poder de compra. Já o real perdeu um pouco menos que isso, ou seja, 85% do seu poder de compra em um quarto do tempo. Ou seja, o dólar se desvaloriza muito mais lentamente do que o real. E isso demonstra uma das regras de ouro acerca das moedas fiduciárias, que são essas moedas emitidas por países, como euro, dólar, franco, etc. A verdade é que moedas fiduciárias elas não flutuam de preço entre si. Ao invés disso, todas elas caem em velocidades diferentes. E agora que você já sabe todos esses detalhes sobre inflação, perda de poder de compra e etc., eu irei te mostrar como utilizar isso ao seu favor para que você consiga ganhar dinheiro com isso. Já que sempre haverão moedas mais fortes e moedas mais fracas, pense que eu até já cantei essa bola anteriormente neste vídeo, que é, você precisa dar um jeito de ganhar seu dinheiro em moeda forte e depois converter esse dinheiro em moeda fraca quando for gastá-lo. E morando aqui no Brasil, estando sujeito a uma moeda tão fraca quanto o real, e que, apesar de tudo isso, ainda é a melhor moeda de toda a história, pois todas as outras foram desastres completos, pense que você pode dolarizar a sua renda enquanto que mantém os seus gastos em reais. Dessa forma, a desvalorização cambial se transforma numa fonte de renda adicional que é capaz de elevar o seu padrão de vida. Em resumo, você precisa ganhar em dólar e gastar em real para você ter o melhor dos mundos. E isso é possível, pois, se a desvalorização do real for maior do que o aumento do seu custo de vida, pense que você ganha dinheiro na forma de um melhor padrão de consumo. Isso pode ser visualizado através dos números, pois desde o começo de 2020 até hoje, o dólar já subiu 35%, conforme eu falei no início do vídeo. Mas, se você tem renda em dólar e seu custo de vida subiu menos do que isso, na prática você está ganhando mais. E na prática você tem um padrão de vida melhor. Ou seja, você está na curiosa posição onde crises econômicas e problemas assim são benéficos. Ou seja, você se torna antifrágil
em relação à economia brasileira, de forma que, quando tiver uma crise e o real perder poder de compra, você irá sair ganhando e não perdendo com tudo isso. Ou seja, essa desordem monetária pode ser útil para você, investidor e empreendedor. E é por isso que aqui no canal eu falo tanto sobre investimentos internacionais e sobre criptomoedas, pois elas são uma forma de começar o processo de dolarização da sua renda. E essa, inclusive, é uma das melhores formas de se tornar antifrágil, através de receitas em dólar. Você pode, agora mesmo, abrir uma conta numa corretora de valores estrangeira, tal como a Passfolio ou a Interactive Brokers, que inclusive eu deixei o link para você abrir conta nelas aqui na descrição, e você pode começar a fazer aplicações para poder ter dividendos em dólar, para poder ter ganho de capital em dólar, para poder ter valorização com Bitcoin e várias outras formas que você tem de isolar a sua renda e protegê-la contra a instabilidade econômica do Brasil e do real. E caso você deseje mais informações acerca de como dolarizar o patrimônio, como escolher as ações e as criptomoedas corretas e como declarar isso no imposto de renda ou vários outros tipos de dúvidas, considere tornar-se nosso assinante aqui na Climb. Irei deixar o link para isso aqui na descrição. E você, já possui sua renda em dólar? Você está se beneficiando com essa desordem monetária do real? Me conte aí nos comentários, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui.